Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo num dos textos antigos mais fundamentais de toda a história humana, o capítulo 20 do livro de Êxodo. Olha, independentemente de crenças pessoais, a verdade é que esse é um texto que moldou milênios de pensamento ocidental, de ética e, claro, da nossa organização social. A nossa missão aqui hoje é fazer uma análise totalmente imparcial e superestruturada desse documento milenar, guiados pura e simplesmente pelo que está escrito lá no texto-fonte. A gente vai observar a construção minuciosa das leis, as reações, que por sinal são bem surpreendentes, que elas geraram na população da época, e as instruções físicas altamente específicas que fecham o capítulo. Bora lá? Mas antes de entrar de cabeça no conteúdo, fica uma pergunta bem intrigante para a gente pensar. O que acontece exatamente logo depois da lei mais famosa da história ser revelada? A grande maioria das pessoas conhece de cor aquelas regras principais que encabeçam a lista, né? Mas a narrativa que vem logo em seguida revela um cenário de puro drama, terror psicológico e umas instruções surpreendentemente cruas sobre como o divino deveria ser abordado fisicamente. É uma transição drástica e honestamente fascinante, saindo de conceitos morais super elevados para o medo humano mais visceral possível. E é exatamente essa virada de chave que torna a análise estrutural desse capítulo tão rica. Então, o nosso roteiro de hoje fica assim. Ponto 1, os mandamentos sobre Deus. Ponto 2, os mandamentos sobre pessoas. Ponto 3, o temor do povo e, para fechar, as regras para os altares. Entrando na nossa primeira sessão, os mandamentos sobre Deus e a relação vertical. A abertura do texto já chega com uma ênfase implacável na exclusividade. Como a humanidade deve se reportar ao divino? Bom, os primeiros versículos já exigem que apenas uma divindade seja adorada, o que estabelece um monoteísmo extremamente rigoroso logo de cara. Junto com isso, vem uma proibição total, sem exceções, da criação de imagens. Mas o que realmente chama atenção aqui é o peso absurdo das consequências. O documento afirma que o castigo para quem desobedece não é individual, não. Ele se estende por gerações, atingindo bisnetos e trinetos. Por outro lado, promete bondade por milhares de gerações para quem for obediente. E para arrematar, exige o respeito absoluto ao nome da divindade, com a promessa de punição bem severa para qualquer uso desrespeitoso. Isso leva a gente para uma definição textual super crucial. Afinal, o que o capítulo 20 de Êxodo define exatamente como um ídolo proibido? Os versículos 4 e 5 não deixam margem para qualquer interpretação mais solta. É expressamente proibido fazer imagens de absolutamente qualquer coisa, seja lá em cima no céu, aqui embaixo na terra ou nas águas debaixo da terra. É literalmente um veto visual e artístico imenso. O texto proíbe categoricamente que as pessoas se ajoelhem ou prestem adoração a qualquer uma dessas representações, banindo totalmente a veneração física de qualquer elemento da esfera natural ou celestial. Avançando mais um pouco no documento, a gente esbarra na definição super robusta do sábado. O texto dá ordem para que o sétimo dia da semana seja guardado e santificado. E como? Através de uma parada total e obrigatória de absolutamente qualquer trabalho. E detalhe, essa pausa forçada não recai só sobre a figura central da casa, não. Ela engloba a família inteira, os escravos, os animais de carga e até os estrangeiros que estivessem morando naquelas terras. É uma verdadeira interrupção econômica universal. E a justificativa textual para isso? A narrativa de que a própria divindade criou o mundo físico em 6 dias e adotou o descanso no 7º. E aí que a gente percebe uma transição literária simplesmente fantástica nesse capítulo. A gente sai de forma bem rápida das leis verticais, que são essas que ditam a relação com a divindade e vêm todas carregadas de justificativas profundas, direto para as leis horizontais. Essas são as regras ágeis e diretas sobre a relação com o próximo. A partir desse ponto, o ritmo da leitura acelera de um jeito dramático e o foco que estava lá nos céus desce de uma vez só para o convívio social aqui na Terra. O que nos traz a seção 2? Os mandamentos sobre pessoas e a construção da sociedade. Quando a gente olha para essa sequência de ações proibidas, parece até uma metralhadora de regras no texto. É a ação proibida colada no versículo. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso, pá. A diferença de estilo em relação aos mandamentos anteriores é gritante. Não tem grandes discursos teológicos pendurados nessas linhas, não tem ameaças de retaliação cósmica, nem menção à criação da Terra. São diretrizes puramente sociais, curtas, secas e definitivas. A eficiência concisa dessa mensagem é algo fora de série, traçando em pouquíssimas palavras os limites absolutos que garantem a sobrevivência de uma comunidade civilizada. Mas o ponto crucial que a gente precisa notar é como essa lista horizontal acaba. O versículo 17 muda totalmente o alvo.
A lei sai daquele campo das ações físicas que a gente pode observar como o roubo para regular uma coisa interna, a emoção, a cobiça. E quando lista os alvos dessa cobiça, o texto entrega para a gente um instantâneo fascinante de como era a economia daquela sociedade antiga. A lista fala da casa de outro homem, a mulher, escravos, gado, jumentos. Essa enumeração de posses revela muito sobre as prioridades econômicas e a própria estrutura daquele mundo antigo, e fecha com uma cláusula geral que proíbe o desejo por qualquer outra propriedade alheia. O pacote completo. Seguindo para a seção 3, o temor do povo e a reação emocional e sensorial. A gente precisa parar um segundo e pensar no tremendo impacto ambiental descrito ali no versículo 18. O texto narra que a multidão, enquanto recebia todas essas regras imponentes, também estava exposta a trovões assustadores, ao som altíssimo de uma trombeta cósmica, a relâmpagos sem parar e a fumaça subindo do monte. Gente, foi uma sobrecarga sensorial literal e verdadeira. O relato deixa muito, mas muito claro que não foi uma entrega pacífica de uma constituição, como se estivessem num tribunal moderno com ar-condicionado. Foi um evento cataclísmico e intimidador. A reação física daquelas pessoas não podia ser outra: tremer de medo e tentar manter a maior distância possível de todo aquele epicentro. E a profundidade desse pânico coletivo fica super clara na citação direta do versículo 19. O povo faz um apelo desesperado para o líder, Moisés. Eles clamam o seguinte: se você falar, nós ouviremos, mas se Deus falar conosco, nós seremos mortos. É uma dinâmica bem curiosa, né? A comunicação direta e sem filtros com a divindade, que em várias outras culturas poderia ser o objetivo supremo de qualquer devoto, é vista aqui como um evento letal, fatal, algo simplesmente insuportável para os sentidos mortais. Eles imploram com todas as letras pela necessidade absoluta de um intermediário humano, porque para eles, a potência da voz divina representava o fim da linha. Daí o texto lida com a resposta a esse pânico, criando o que a gente pode chamar de o paradoxo do medo. Lá no versículo 20, o líder Moisés diz com essas exatas palavras: não tenham medo. Mas na mesmíssima frase em que ele tenta acalmar a multidão, ele afirma que toda aquela manifestação apavorante é uma provação. Ele diz que o objetivo central da divindade é garantir que eles continuem a ter temor, justamente para que não pequem. Dá para perceber a corda bamba psicológica aqui? A instrução é não fugir num desespero cego, mas reter o medo profundo o suficiente para garantir o controle social e evitar o pecado. O medo reverencial vira a grande chave da obediência ética. E chegamos à seção 4, regras para os altares e a prática física. E olha, depois de todo esse terror e psicologia, o capítulo surpreende a gente com instruções quase arquitetônicas. O versículo 23 retoma lá aquele tema de abertura do capítulo, colocando uma proibição expressa contra qualquer ostentação material na hora de representar o sagrado. O texto ordena, sem meias palavras, que não sejam fabricados deuses de prata ou de ouro para dividir a adoração. Mesmo depois de cimentar todas aquelas regras de convívio e de aplicar aquela pressão psicológica do medo através de fenômenos naturais, a urgência do texto em evitar que riquezas e metais preciosos roubem o foco da devoção continua firme e forte. É uma regra absoluta. Certo, e é bem aqui que a gente desce para o nível das orientações exatas de construção. Para fazer os sacrifícios, o texto determina que se monte um altar feito primariamente de terra comum, nada muito elaborado. Mas o segundo passo é o mais fascinante. Se o altar for feito de pedras, é expressamente proibido usar pedras cortadas por ferramentas. Pois é, o texto exige que a adoração seja feita através de elementos purinhos, brutos, que não foram alterados pela técnica ou pela vaidade humana. A ideia é que a intervenção de uma simples ferramenta já invalidaria toda a santidade daquela pedra. E além disso, tem uma terceira instrução técnica final: é totalmente proibido construir degraus para se aproximar desse altar. Agora vamos olhar a justificativa que o próprio texto dá para essa ausência de degraus. O versículo 26 aborda isso de um jeito muito franco. Está escrito lá: porque se fizerem, a nudez de vocês vai aparecer ali. É um arco narrativo que chega a ser meio cômico, né? O texto pega a gente pelo braço, tira lá daquele terror cósmico no topo de um monte cheio de raios e joga direto numa preocupação super logística e prática com o pudor de não exibir a roupa íntima ao subir no altar primitivo. Como as túnicas dos antigos sacerdotes inevitavelmente iam expor um pouco de pele se eles subissem escadas, o texto considera isso uma baita falta de respeito. E assim a gente encerra com uma reflexão provocativa. Fazer a análise desse documento antigo foi como andar numa verdadeira montanha-russa.
A gente viu nascerem proibições severas à idolatria visual, passou por mandamentos super curtos e implacáveis ditando o comportamento civil, destrinchou uma engenharia social todinha baseada no medo controlado por tempestades e terminou lá embaixo, com a restrição do uso de simples pedras brutas e sem degraus. Como será que essas pedras tão cruas e essa ética tão rígida conseguiram atravessar os milênios e formar literalmente a espinha dorsal de tantas leis no nosso mundo atual? Fica esse convite instigante para a gente continuar lendo, dissecando e questionando as raízes do conhecimento humano. Valeu demais pela companhia nessa análise e até o nosso próximo mergulho.